Bom, hoje nós temos um começo de Câmara Notícia diferente. Aqui na minha tela vai aparecer o nosso repórter André Aranha com a Ana Vanessa Rodrigues da Silva, presidente da Comissão da Igualdade Racial da OAB Campinas. Aqui no estúdio ao meu lado já está a Mirna Abreu, assim como a vereadora Paola Miguel, que infelizmente na segunda-feira foi vítima de injúria racial durante a 26ª reunião ordinária e que ontem registrou o boletim de ocorrência no 1º Distrito Policial. Então já agradeço desde já a sua participação e Mirna, a vereadora, está à nossa disposição e nós vamos conversando também com o nosso repórter André Aranha. Boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a você de casa. Boa tarde, vereadora. Boa tarde, André. Vereadora, eu queria que a senhora falasse um pouquinho daquele momento em que era discutido um projeto de autoria do Executivo que trata do Conselho de Desenvolvimento e Participação da Comunidade Negra. A gente está no mês da consciência negra, no dia 20 é o dia da consciência negra. Eu queria que a senhora falasse desse discurso e naquele momento, se a senhora percebeu o que estava acontecendo, se foi depois, dá para lembrar o que aconteceu naquele momento e, claro, as medidas que a senhora tomou com o boletim de ocorrência. Bom, primeiro eu quero agradecer aqui o Gabriel, a Mirna, o André que está também aqui conosco. Eu lembro do que aconteceu, eu já tinha subido na tribuna 2 outras vezes para discutir outros projetos. O tempo todo o pessoal ficava ali gritando, mas eram outras questões, era questão mais de cunho político. Quando eu subi pela terceira vez, eu percebi que o tom mudou, na verdade, né? Naquele primeiro momento, a gente tenta achar que aquilo que a gente está ouvindo, na verdade, não é exatamente aquilo, né? Então, continuei ali o discurso, dei algumas engasgadas, por entender mais ou menos o que estava acontecendo, até que o vereador presidente Zé Carlos me interrompe, né? E aí realmente vem a confirmação de que outros vereadores também haviam comunicado a ele que estavam ouvindo, né, ofensas raciais. O presidente da casa foi muito assertivo naquele momento, já pediu todas as imagens para que a gente conseguisse identificar os autores. Os outros vereadores que estavam ali também prestaram solidariedade, alguns subiram na tribuna logo depois que eu desci. As vereadoras fizeram um sutirão para que eu continuasse, né, a falar, para que eu concluísse a minha fala. Teve um momento mais acalorado naquela sessão, né, um combate ali quase físico entre o vereador Gustavo Peta, logo depois que ele desceu da fala dele, e o vereador Nelson Orsi, os apoiadores que estavam ali, que estavam fazendo justamente essas ofensas, e o presidente da casa interrompeu a sessão nesse momento para a gente conversar com o chefe de segurança, com a Guarda Municipal e com todos os vereadores para que a gente desse continuidade à sessão, né. É importante ressaltar que tinham vários requerimentos sobre a medalha Zumbi dos Palmares, que acontece no dia 20. Então, se a gente não aprovasse na sessão de segunda-feira, muito dificilmente a gente teria tempo de conseguir votar a tempo de entregar essas medalhas. Então, ele pediu calma para que a gente conseguisse ali concluir a sessão, por conta dos requerimentos que tinham, por conta das moções que a gente tinha. A gente retorna para a sessão. O vereador Major Jaime pede calma, só abrir para a tribuna e pede calma para a plateia que estava ali acompanhando, né, no plenário. O vereador Paulo Gaspar no mesmo sentido, e o vereador Nelson Orsi, ele sobe, fala que é vitimismo, dá uma inflada na torcida, mas a gente consegue retomar a sessão e concluir ali os trabalhos de segunda-feira. Vereadora, também quero agradecer a disponibilidade do seu tempo aqui com a TV Câmara Campinas. Você já tinha passado por uma situação em que fora agredida desta maneira, e para quem está nos acompanhando e já passou por isso, qual que deve ser a ação após sofrer o insulto, que é crime? Boa tarde. Boa tarde. Já tinha passado, mas aquele racismo mais sutil, então não uma coisa tão agressiva da forma que foi, né? Enquanto figura pública, foi a primeira vez de uma forma tão direta, num momento que não tem como negar, né? Como eu disse, eu tinha subido 2 outras vezes na tribuna, os xingamentos eram de cunho político, né? As ofensas, então quando eu subi novamente para falar do Conselho de Desenvolvimento e Participação da Comunidade Negra, mudou completamente o tom, né? Teve determinado momento que eles até, depois que o Zé Carlos interrompeu e tudo mais, eles começaram a gritar que é liberdade de expressão. Então a gente consegue observar
a violência que estava ali, que essas pessoas realmente queriam fazer, né? Que não era simplesmente contra a política, né, por ser determinado partido, mas sim contra a imagem da comunidade negra. Então, foi a primeira vez que eu sofri dessa maneira tão agressiva, enquanto figura pública também. O que as pessoas têm que fazer é registrar o boletim de ocorrência, tem que ir até a delegacia, buscar a investigação. As investigações, elas têm que ser feitas, porque se a gente deixar passar, as pessoas vão achar que isso pode, né? Como foi dito na tribuna naquele dia, que isso é liberdade de expressão, mas não é. Isso é um crime. O crime de racismo e injúria racial são crimes que não prescrevem. O crime de racismo é um crime que não é inafiançável, inclusive. Então, é importante que as pessoas entendam, né, cada vez mais, e para algumas pessoas a única maneira delas entenderem é sendo punidas, de que isso é um crime. As pessoas não têm o direito de ofender a outra pela cor da pele, gênero ou orientação sexual. E até sobre esse assunto, né, essa diferenciação de liberdade de expressão, de o que é crime, participa aqui do nosso Câmara Notícia também o André Aranha, que está na sede da OAB, subseção aqui de Campinas, com a advogada, com a Ana Vanessa. Então, André, seja bem-vindo e boa tarde. Pois é, boa tarde para você, Gabriel, Mirna, para a vereadora Paula Miguel, que está conosco aí no estúdio. Como você disse, eu estou aqui com a Ana Vanessa, advogada, presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB Campinas, para falar justamente a respeito dessa situação. Boa tarde para a senhora. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Estou aqui à disposição, né, para falar dessa situação triste, né, difícil que a vereadora Paola passou. Bom, a senhora acompanhou o caso, o que a senhora tem a dizer a respeito? Depois vou te fazer algumas perguntas para, inclusive, tirar dúvidas do pessoal que está em casa. Sim, acompanhei o caso, tanto a diretoria da OAB como a própria Comissão da Igualdade Racial. Nós estamos acompanhando a situação, né? Inclusive, repudiamos veementemente e nos colocamos à disposição da vereadora para o que for necessário. Bom, o que caracteriza o crime de injúria racial? Porque existe uma diferença entre os crimes de injúria racial e racismo. Eu gostaria que a senhora explicasse para a gente, por favor. Sim, existe sim uma diferença com relação ao crime de injúria racial. É um crime cometido contra a subjetividade da pessoa, contra uma pessoa única, exclusiva. Por exemplo, você ofender a dignidade daquela pessoa, o decoro daquela pessoa, como ocorreu com a nobre vereadora Paola, né, que foi ofendida na sua dignidade, chamada de preta lixo. Como aconteceu e acontece frequentemente, infelizmente, no meio esportivo, quando chamam um jogador de macaco, por exemplo, é você ofender diretamente aquela pessoa. Diferentemente do crime de racismo, o crime de racismo ele é cometido contra todo um grupo social, contra toda uma coletividade, quando você impede o direito daquela coletividade. Como exemplo, eu cito sempre você proibindo um estabelecimento comercial a entrada de pessoas negras, ou a entrada de pessoas indígenas, ou de determinada religião. Isso é o crime de racismo, tá? Ele é mais abrangente do que o crime de injúria racial. Recentemente, inclusive, no dia 28 de outubro, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela equiparação entre o crime de injúria e de racismo, tornando também imprescritível e inafiançável. Como conduzir casos como esse, doutora? Infelizmente, né, vem crescendo a ocorrência desses crimes, né? E em ocorrendo o crime, nós aconselhamos sempre a procurar os órgãos policiais, primeiramente, né? Se possível, acompanhado de um advogado que entenda do assunto e procurar os seus direitos, né? Você tem a Comissão da Igualdade Racial para fazer essa denúncia, nós temos a CEPIR, que é um órgão da Prefeitura Municipal de Campinas, então sempre procurar a autoridade pública ou um advogado para tomar as medidas cabíveis. Bom, já, Gabriel Castro, eu volto a conversar com a Ana Vanessa, que está conosco ao vivo. Agora eu volto com você, com a Mina, com a vereadora Paola, aí no estúdio da TV Câmara Campinas. Tá certo, André, a gente já te aciona novamente. A Mina Abreu tem mais uma pergunta para a vereadora Paula Miguel.
Vereadora, a senhora fez o boletim de ocorrência ontem, né? A gente soube pelas primeiras informações que ele foi registrado no primeiro DP e foi encaminhado para investigação no 5º DP. Por outro lado, temos acompanhado as redes sociais apoiando a vereadora, inclusive está marcado um manifesto para ser entregue, uma carta aqui por um colegiado de pessoas representantes. Olha, a gente tem aqui, olha, falando justamente dessas pessoas que vão estar aqui hoje à noite para entregar essa carta à Câmara Municipal no manifesto. Vereadora, são duas questões. Primeiro, a procura, né, na verdade, a identificação dessa pessoa que cometeu esse crime e as providências que serão tomadas pela Polícia Civil. E a segunda coisa, o apoio da comunidade de Campinas. A gente teve aí não só pessoas do movimento negro, mas o prefeito e outras autoridades, a Lespe também já se posicionou. Como a senhora analisa toda essa situação nesse momento? Hoje até é esperado uma reunião também acalorada. Bom, sobre as pessoas, os autores, eu quero deixar aqui meu agradecimento, né, para o chefe de segurança da Câmara Municipal, que já colocou-se à disposição de reunir todas as imagens, de juntar também toda a documentação, porque as pessoas precisam, quando entram na Câmara, tirar foto e tem o registro documental também. Então, a gente solicitou, junto com... Quando eu realizei o boletim de ocorrência, que fossem solicitados todas essas imagens e esses arquivos, né? Também solicitei aqui pessoalmente, aqui na Câmara, anexado com o boletim de ocorrência. Quero também agradecer a postura do nosso presidente Zé Carlos, que na mesma hora foi muito acertado, já disse que separaria todas as imagens para a gente conseguir se identificar. A gente também está juntando imagens de outros ângulos, de pessoas que estavam no plenário, para a gente conseguir ter o maior número de imagens possíveis e ângulos possíveis para a gente identificar os autores. E eu espero que com isso, né, além da gente conseguir a identificação, conseguir a punição, a gente consiga mostrar para a cidade de Campinas que isso não é liberdade de expressão, que isso é um crime e que as pessoas precisam entender que enquanto isso não parar, a gente vai continuar assim denunciando e a gente vai buscar investigação para que as pessoas sejam punidas e assim, quem sabe, né, algum dia mudar essa mentalidade de algumas pessoas. Sobre os apoios, eu tenho recebido muitos apoios, a secretária de assistência me ligou, o prefeito e o vice entraram em contato comigo também, vários vereadores postaram nas redes sociais. Eu quero agradecer a todo mundo. O presidente Zé Carlos, ele conversou com os presidentes de outras câmaras também, que também entraram em contato comigo. Esse apoio, eu acho que ele é fundamental para que a gente consiga também, né, voltar para a normalidade, voltar para a tribuna, continuar falando, defendendo, sabendo que tudo isso que aconteceu não é uma posição de uma sociedade como um todo, mas é de um grupo de pessoas. Então, é fundamental esse apoio, não só para mim enquanto figura pública, né, mas pessoalmente também, para realmente conseguir continuar esse trabalho que é tão importante. Eu acho que também é fundamental para as outras pessoas que acabam sofrendo racismo e injúria racial na nossa sociedade, entender que não é uma postura da sociedade como um todo. Infelizmente, isso aconteceu comigo, mas poderia ter acontecido com qualquer outra pessoa, né? E talvez não tivesse tomado essa proporção que está tomando agora. Mas é fundamental que a gente consiga encontrar os autores. Esse apoio é fundamental também para a gente conseguir pressionar as autoridades para buscarem as investigações o mais rápido possível. Os vereadores se colocaram à disposição de testemunhar também, né? Espero que eles sejam chamados ainda essa semana para testemunhar. E quero agradecer a todo mundo que mandou mensagem, que me ligou, que conversou comigo, que postou nota, que postou o vídeo, que compartilhou. E estou muito ansiosa para que a gente consiga ter uma sessão acalorada, mas muito respeitosa. Só para a gente lembrar, já que a senhora falou do vídeo, nós separamos aqui um trecho do momento em que a vereadora discursava. É preciso prestar bastante atenção, porque no finalzinho, nos últimos 7 segundos desse vídeo, é que dá para ouvir ao fundo uma pessoa gritando e aí fazendo, infelizmente, esses xingamentos à vereadora. Vamos relembrar.
E aqui, falando na cultura, eu quero lembrá-los que a cultura é fundamental para que a gente consiga resgatar, muitas vezes, as nossas origens, as nossas tradições, principalmente quando a gente fala da comunidade negra. Quem não conhece alguém que fala que os avós, né, eram italianos, portugueses ou de outras nacionalidades, mas nós, da comunidade negra, não conseguimos ter esse privilégio. Infelizmente, isso é uma prova também, né? Mas a gente vai, inclusive, voltar a acionar o André Aranha. André, queria que você falasse justamente com a doutora, como a vereadora mencionou, ela é uma pessoa pública, mas isso acontece, infelizmente, rotineiramente. A gente vê, às vezes, alguns vídeos na internet em brigas de trânsito, em uma série de coisas. O que a doutora Ana diz, como é possível que a gente busque nossos direitos quando acontece algo dessa maneira? É na polícia, a OAB pode ajudar de que forma? É preciso que a gente tenha uma delegacia especializada em Campinas para investigar esse tipo de crime? Qual é o posicionamento hoje em relação a isso? Pois não, doutora. Sim, infelizmente, nós estamos acompanhando um aumento desses casos, né, de denúncias, talvez muito também por conta da pandemia. Isso tem crescido, infelizmente, de maneira muito, muito grave, né? Isso tudo faz parte de uma cultura de não ter, então, o conhecimento sociológico mesmo, né, da convivência em sociedade, né, que traz essas consequências ruins, como o racismo, a discriminação e o preconceito. Acontecendo um fato desse, nós temos, como eu tinha mencionado anteriormente, que procurar ajuda, sim, não deixar passar, porque às vezes você pode acreditar que seja, foi um caso corriqueiro, um aborrecimento do dia a dia. Não, injúria por preconceito, racismo não é um aborrecimento corriqueiro do dia a dia. Então, tanto a OAB, né, baseada na sua comissão da igualdade racial, como outros órgãos especializados também estão dispostos e disponíveis para ajudar nesse momento. A pessoa pode procurar qualquer delegacia, né, qualquer plantão policial para fazer essa denúncia. Em Campinas ainda nós não temos nenhuma delegacia especializada somente em crime de racismo, né, e preconceito, mas qualquer delegacia está apta para realizar esse tipo de ocorrência. Pois não, Gabriel. Para Ana Vanessa, você citou recentemente que o Supremo Tribunal Federal decidiu agora, no fim de outubro, por 8-1, que o crime de injúria racial pode ser equiparado ao de racismo, passível de punição a qualquer tempo. O meu questionamento existem leis e o que precisa é da aplicação delas, tirar o texto do papel e colocar em prática, ou há necessidade de se discutir mais leis e punições aos agressores? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde. Sim, nós temos inclusive uma boa legislação com relação ao tema. O que falta é a eficácia, né? A implantação efetiva dessas leis, porque leis nós temos. Nós temos, na verdade, leis que proíbem o racismo desde a década de 80, com a Constituição de 88, isso foi fortalecido, né, no artigo 5º, e hoje em dia nós temos boas legislações com relação a isso. O que precisa mesmo é o conhecimento da lei, conhecimento da vítima dos seus direitos e conhecimento também de quem aplica a lei, no caso, ao chegar numa delegacia, a pessoa ter o respaldo, ter o acolhimento correto, porque isso também influencia muito, né, no transcorrer, né, do crime todo, da análise do crime para qualificar. Então, o que falta realmente é a aplicação correta da lei. Bom, doutora, para finalizar a minha parte, a senhora disse há pouco que em Campinas ainda não há uma delegacia específica, exclusiva para esses crimes, né, de racismo, injúria racial. Em que cidades do país que já temos essas delegacias, existe alguma expectativa para que seja criada uma delegacia aqui em Campinas exclusiva para esses crimes? Do meu conhecimento, nós temos no estado do Rio de Janeiro, na cidade, né, do Rio de Janeiro, e em São Paulo, capital também. Então, assim, acho que a tendência
infelizmente, devido ao aumento desses casos, é que nessas cidades, nesses polos maiores, né, acabam tendo, então, a ocorrência de, futuramente, delegacias especializadas. Pois não, Gabriel. Tá certo, então, André Aranha. Eu já vou agradecer a sua participação, também da Ana Vanessa, que é presidente, participando aqui do nosso Câmara Notícia. Se a Ana quiser passar alguma mensagem final, alguma notícia importante, até para os nossos telespectadores, para quem está assistindo, fica à vontade. Eu agradeço a oportunidade, né? Mais uma vez me solidarizo com a vereadora Paula Miguel. E gostaria muito de deixar claro que liberdade de expressão não é libertinagem de expressão. E racismo, injúria por preconceito é crime e passível de penalização. Ana Vanessa Rodrigues da Silva, presidente da Comissão da Igualdade Racial da OAB Campinas. André Aranha, também agradeço imensamente a sua participação aqui no Câmara Notícia, de grande valia. Obrigada, André. Obrigada, doutora Ana. Gabriel, vou fazer também uma última pergunta para a vereadora. Vereadora, você é presidente da Comissão de Direitos Humanos e tem, inclusive, uma subcomissão que discute aí o Plano Municipal de Direitos Humanos e acabou vivendo toda essa situação. Agora, como a comissão, enquanto Câmara, enquanto presidente da comissão também, casos como esse vão ser ainda mais discutidos nessa comissão e como vai ser o andamento nessa postura de presidente de Comissão de Direitos Humanos na Câmara de Campinas? É muito importante sua pergunta, Mirna. A gente está discutindo o Plano Municipal de Direitos Humanos. A gente, inclusive, esse mês vai fazer uma discussão sobre segurança pública, né, que é onde a gente tem a maior violação dos direitos humanos quando a gente fala da população negra. Mas esses casos, né, que não estão diretamente relacionados à segurança física, né, à integridade física das pessoas, mas sim com a dignidade das pessoas, a gente vai começar a discutir com mais intensidade, não só no mês de novembro, né, porque a gente no mês de novembro acaba dando uma maior visibilidade para as pautas da comunidade negra, mas de forma recorrente, trazendo um pouco do que a doutora Ana Vanessa colocou, né, esses casos têm aumentado. E aí, como eu dizia no meu discurso na segunda-feira, os casos de intolerância religiosa também têm aumentado. Teve um caso em Campinas, né, muito recentemente, de intolerância racial no trânsito. Então, a gente precisa começar a tratar esses casos, começar a fazer com que as leis sejam aplicadas, porque a gente consiga também ter uma visibilidade maior desses casos e que eles não morram simplesmente no boletim de ocorrência. Então, começar a trazer um pouco mais. A gente trouxe um caso de racismo obstétrico aqui esse ano também para ser discutido, quando a gente ainda estava no modo remoto. Então, todos esses racismos, né, todas essas formas de racismo, a gente tem discutido, mas sem dúvida a gente precisa ampliar essa discussão para a gente conseguir buscar medidas e também o fortalecimento nas leis municipais de como combater isso. Vereadora Paula Miguel, agradeço a sua participação aqui no Câmara Notícia, que você tenha passado pela última vez por esta situação, por este crime que foi cometido, e acho que é o desejo de todos nós que você tenha força e coragem para seguir em frente. Vereadora, o nosso apoio, e a gente continua com a cobertura de todo esse caso. Hoje a gente tem a reunião ordinária, já tem o posicionamento da presidência, como a própria vereadora mencionou, o apoio de vários parlamentares, e a gente continua aqui no Notícias do Legislativo mostrando o trabalho dos vereadores. Porque, olha, agora eu vou falar do trabalho de uma outra comissão. É a Comissão Especial de Estudos, que analisa e discute a implantação de uma escola cívico-militar aqui em Campinas, que nesta terça-feira teve uma reunião. Quem traz as novidades é o repórter André Aranha. Na quarta reunião da Comissão Especial de Estudos, com a finalidade de analisar e discutir acerca da implantação de escola cívico-militar do município de Campinas, o vereador Major Jaime, presidente da comissão, recebeu o coronel da reserva da Polícia Militar, Ernesto Puglia Neto, que falou sobre modelos de escola cívico-militar para escolas particulares.
A vereadora Débora Palermo, que é integrante da comissão, também esteve presente. O vereador Major Jaime considerou a reunião bastante proveitosa. Verdade, André. Foi importante porque, né, essa é a nossa 4ª reunião e em cada reunião a gente está conversando e trazendo um modelo. Então é bem abrangente para que as pessoas possam entender o que vem sendo discutido de escola militar no Brasil e principalmente São Paulo. São Paulo é referência, sempre foi na questão de educação. E hoje nós recebemos o coronel Ernesto Puglia Neto. Ele, na verdade, é o secretário executivo de uma associação da Polícia Militar e foi desenvolvido esse modelo para que fosse implementado também em escolas particulares. A gente sabe que o modelo que é hoje o PECIM é do Ministério da Educação e ele é um modelo colocado em escolas públicas, tanto estaduais quanto municipais. E esse outro modelo que está sendo apresentado, ele pode ser implementado e colocado em prática em escolas privadas. Então, um particular que tem a sua escola, que de repente tenha recebido aí de repente uma consulta de pais e que acham interessante esse tipo de modelo e que na verdade não sabia que existia a possibilidade, hoje existe uma alternativa que é essa. Vereador, essa reunião foi exclusiva para essa questão que envolve escola particular. Como está a questão que envolve também a escola cívico-militar de forma pública aqui em Campinas? Que pé que está essa situação? Graças a Deus a gente tem, né, muitos vereadores. Quando eu falo da comissão, são 5 vereadores, todos eles imbuídos e animados com a escola cívico-militar. Mas eu digo que aqui temos pelo menos 25 vereadores que também têm a mesma ideia e também querem ajudar. E por conta disso, a gente vai ter uma reunião futura com o prefeito. Esse mês de novembro é um mês importante para que a gente possa ter essa indicação de que o município tem interesse. Então, a gente vai ter uma reunião futura, nas próximas semanas, com o prefeito da cidade, Dário Saad, para poder sinalizar para ele já sabe disso, da possibilidade de Campinas ter, se não uma escola cívico-militar 100% pública, que eu acho que é possível, mas que a gente tenha pelo menos uma escola fomentada, autofomentada, que é um modelo onde tem uma assessoria, tem todo um trabalho de suporte do Ministério da Educação, em uma escola que a gente pode, de acordo com alguns critérios da própria Secretaria, estabelecer e iniciar esse trabalho. Então, existe a possibilidade ainda para o ano que vem, e isso a gente está muito animado para esse resultado. Abreu, além dessa comissão especial de estudos que quer a implantação da escola cívico-militar em Campinas, nós temos uma outra comissão especial de estudos que analisa o desenvolvimento do centro da cidade, mas essa comissão saiu aqui do plenário da Câmara, né? Essa comissão foi a campo, fez uma diligência aqui no centro da cidade e uma reunião na Associação Comercial e Industrial de Campinas. E o repórter Michel Amorim acompanhou tudo. A Comissão Especial de Estudos, que foi criada na Câmara para analisar e discutir a revitalização do centro de Campinas, fez uma diligência na área central da cidade. O presidente do colegiado, o vereador Arnaldo Salvetti, explicou essa etapa da CE. É um abandono, porque, queira ou não queira, os moradores de rua, com a questão da alimentação que é distribuída no centro, eles vêm para o centro, é muito morador de rua, atrapalha os comerciantes. Você vê briga todo minuto com o morador, eles estão brigando, bebida alcoólica, droga. Então isso tem que ter uma triagem, tem que ter um cadastramento. Essa união entre secretarias, Polícia Militar, Polícia Civil, vai ser a situação de pôr ordem no centro da cidade. Nós temos uma população em situação de rua de fato e nós temos todo o aparato público para atender essa população. Então nós temos todos os equipamentos para dar uma melhor acolhida, temos o Centro POPs, tem refeitório da cidadania, nós temos os abrigos, os sistemas de recâmbio, caso a pessoa deseje voltar. Então qual é o nosso objetivo? Primeiro, tornar conhecido de toda a população esses aparatos que nós temos, para que as pessoas possam se utilizar. E segundo, unir forças com outras políticas públicas para que de fato nós possamos garantir tanto os direitos humanos dessa pessoa como a segurança de todos os demais. Fazem parte da comissão os vereadores Jorge Schneider, Carlinhos Camelô,
Paulo Haddad e Paulo Gaspar. Hoje tem muitas pessoas que quando a gente fala, você vai no centro, eu tenho medo, ali as pessoas pedem muito e tal, não arrancam o celular da bolsa, tem um certo receio. Então a gente quer acabar com isso, que as pessoas voltem a frequentar o centro, e não só as pessoas voltem a frequentar o centro, mas que as pessoas que morem no centro desçam à noite, consigam andar com tranquilidade no centro da cidade onde ela mora. As pessoas estão se envolvendo e nós vamos achar um caminho juntos, porque só a união dos secretários estavam aqui, mais a população, mais o prefeito, nós vamos resolver esse problema sendo a cidade. Senão não vai resolver. Eu acredito muito nessa união e nessa força. A gente vai conseguir e vai melhorar e não vamos deixar o centro morrer. A comissão já discutiu em outras reuniões na Câmara os sanitários públicos no centro e a segurança da região central. Secretários da Prefeitura, Guarda Municipal e as polícias militar e civil acompanharam o grupo durante a diligência. Já na sede da Associação Comercial e Industrial de Campinas, lojistas estiveram presentes no encontro e relataram os problemas que enfrentam. O presidente da CE adiantou os próximos temas que serão discutidos. Quero convidar o presidente da INDEC, que teve muita reclamação da questão dos amarelinhos. Os amarelinhos já multar, já guinchar o carro, tem que ter uma orientação. Nós estamos no final de ano, nós estamos num pós-Covid, não pode ser uma questão autoritária. Eu acho que tem que ter a instrução do amarelinho, chegar, pedir para a pessoa sair, não é já guinchando e multando. Até para nos ajudar. E também a Secretaria de Saúde tem que estar presente, porque nós estamos com um problema na questão do morador de rua de saúde, né? Saúde pública. E tem que participar e tem que também estar dentro da comissão apoiando as outras secretarias. Gabriel, hora de nós falarmos sobre a regulamentação da profissão de optometrista. E a gente comentou esse tema com o vereador Fernando Mendes. Ele que é o autor de uma lei municipal que possibilitou, inclusive, a concessão de alvará de uso a gabinetes optométricos aqui em Campinas. Foi uma decisão do STF no último dia 25 de outubro. O vereador Fernando Mendes comentou a decisão do STF, que libera livre exercício da profissão de optometrista de nível superior. O outubro que passou não poderia ser mais brilhante para a optometria com a decisão do STF. Isso é uma luta antiga. Esse julgamento era uma DPF, né, uma arguição de descumprimento de preceitos fundamentais, onde isso é direcionado para uma lei ou um decreto que não tem mais a ver com a atual sociedade. Então era um decreto de 1932 que atrapalhava totalmente a ação dos optometristas, porque quando foi feito o decreto, ele estava voltado para aqueles que trabalhavam com a saúde, mas que não eram médicos. Parteira, professor de educação física, o enfermeiro, o fonoaudiólogo, o fisioterapeuta e também o optometrista estava nessa lista. Todos esses outros foram se organizando e, por causa da reserva de mercado, a optometria ficou parada no tempo. Então, o que aconteceu com essa decisão? O Brasil, o Estado de São Paulo, Campinas, foi colocado num lugar que já deveria estar, como em todo lugar do mundo. O optometrista é recepcionado como fornecedor de correção visual, como é feito, como a OMS define. O vereador Fernando Mendes tem uma lei sancionada em 2019 que possibilita a concessão de alvará de uso para gabinetes optométricos. O vereador se mostra satisfeito com a decisão do STF, que, segundo ele, traz mais confiança para a população. A decisão, ela dá uma vitória, ela confirma até um projeto que nós fizemos aqui dos gabinetes optométricos, que já era lei, já estava valendo, já estava sendo emitido alvarás, mas por conta desse distúrbio e da desinformação, alguns tinham medo. Agora não, agora pode, porque a optometria ela tem a portaria do Ministério do Trabalho, tem a autorização do MEC para dar o diploma, ela é classificada no Classificador Brasileiro de Ocupações e tem o CNA, inclusive aqui em Campinas. Então, por conta de todas essas normativas, a optometria agora pode dizer que está livre. E hoje é quarta-feira, portanto, é dia de reunião ordinária, a 27ª. E agora nós vamos conferir, então, quais são os projetos que estão na pauta da reunião que começa hoje, a partir das 6 horas da tarde.
A discussão desta quarta-feira começa com a segunda votação do projeto de lei que altera a lei do ISS-QN, o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. A proposta adequa a legislação municipal a leis federais. Entre as alterações está uma simplificação do procedimento de apuração do ISS-QN incidente sobre os serviços da construção civil. Em segunda discussão, será analisado o projeto do vereador Fernando Mendes, que institui a soltura de pipa como esporte no município de Campinas. A proposta especifica que a soltura de pipa será praticada em pipódromo ou em local aberto distante de redes elétricas ou de telefonia, bem como determina ser vedado invadir propriedade para resgatar pipa. Também em segunda discussão será analisado outro projeto do vereador Fernando Mendes. Este institui a prática do parkour como esporte no município de Campinas. O parkour é uma atividade que tem o objetivo de mover de um ponto para o outro de maneira mais rápida e eficiente possível os praticantes, que usam principalmente habilidades do corpo humano para passar os obstáculos. O item 4 é a segunda discussão do projeto de lei complementar de autoria do prefeito, que altera parágrafos e incisos da Lei de 1981, que trata do exercício do comércio em instalações removíveis. A proposta reduz percentuais cobrados a título de multa pela CETEC pelos atrasos no pagamento de serviços públicos e infrações contratuais, levando em consideração os impactos gerados pela pandemia da Covid-19 em Campinas. O item 5 é a segunda discussão do projeto de lei complementar de autoria do prefeito, que trata da reorganização da estrutura administrativa da Prefeitura de Campinas. A proposta adequa a legislação municipal à norma federal, especificando que o secretário municipal de habitação acumula o cargo de presidente da Coab. O item 6 é a primeira discussão de um projeto de autoria do prefeito que altera uma lei de 2009 que desincorporou da classe de bens públicos de uso comum do povo e transferiu para a classe de bens dominicais áreas de propriedade da municipalidade, autorizou a venda a proprietários lendeiros e instituiu a servidão de vielas de águas pluviais. A propositura vai alterar o artigo 3º para estabelecer a instituição de servidão administrativa em favor da Sanasa. O item 7 é a segunda discussão do projeto de lei de autoria do presidente da Câmara, o vereador Zé Carlos, que altera uma lei de 2009 que trata dos critérios para a denominação de vias, próprios e logradouros públicos em Campinas. O objetivo da proposta é aumentar a abrangência e a eficácia da lei original, ampliando possibilidades de homenagem, principalmente no campo dos parques estaduais e nacionais. O item 8 é o projeto de autoria do vereador Carmo Luiz, que institui o evento Verão Vivo no âmbito do município de Campinas. Pelo projeto, as atividades físicas deverão acontecer no entorno da Lagoa do Taquaral e da Praça Arautos da Paz. Para a realização, a pista interna da Dr. Heitor Penteado será interditada para o tráfego de veículos em dias e horários específicos. O item 9 é o turno único do projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Luiz Rossini, que concede o diploma de mérito gastronômico a Paulo César D'Angiò Zambotti. O homenageado é descendente de imigrantes italianos, foi dono do tradicional Bar Azul e, recentemente, abriu na cidade um restaurante especializado em pratos gourmet de carne suína. O item 10 é o turno único de discussão do projeto de decreto legislativo que concede a mesma honraria a Caroline Oliveira Lima. Homenageada é adepta da cultura de aproveitamento integral dos alimentos, criadora do movimento Deus Xepa, além de estar à frente de outros projetos humanitários que distribuem cestas básicas e utensílios de higiene para pessoas em situação de vulnerabilidade. É proprietária de 2 bufês na cidade de Campinas. E, por fim, será analisada a proposta da vereadora Débora Palermo, que denomina como Praça Clemente José da Silva o Sistema de Lazer 6, que fica no núcleo residencial, bairro da Vitória. Lembrando, então, que a reunião ordinária acontece a partir das 6 horas da tarde. Neste momento, devido a um ato da mesa, o plenário recebe 50% de sua capacidade
para o público que quer participar de forma presencial, e a TV Câmara Campinas também transmite aqui pelos canais 11.3, 4 da NET, 9 da Vivo Fibra, também nas nossas redes sociais. Câmara Campinas, ainda no facebook.com/TV Câmara Campinas, no Facebook da Câmara Municipal de Campinas e no site da Câmara Municipal de Campinas, ou seja, todas as possibilidades para você acompanhar então a discussão e votação dos projetos da pauta de hoje. Mas antes a gente tem um evento aqui na casa, viu, Gabriel? Exatamente. Vamos falar então da agenda da Câmara de Campinas, porque à tarde nós temos 2 reuniões. A partir das 3h30, quem se reúne no plenário é a Comissão Permanente de Política Social e Saúde, presidida pelo vereador Paulo Haddad. E depois, às 4h30, é a vez da Comissão Especial de Honraria se reunir. Essa reunião não vai ser transmitida, mas pode ser acompanhada presencialmente. E às 5h da tarde, essa sim, transmitida pela TV Câmara Campinas, nós temos o que chamamos aqui de primeira parte. É um debate que será trazido pelo vereador Cecílio Santos, que fala da crise energética, trazendo como convidado representantes do Sindicato dos Petroleiros e depois, claro, a reunião ordinária. Combinado então, Mina Abreu, com reunião às 3h30, às 5h da tarde e depois a reunião ordinária a partir das 6h. Quero agradecer a sua presença aqui nos estúdios com as notícias do Legislativo.